muito boa noite. Está começando mais um programa Expressão Política aqui pela TV Capital, canal 32.1. Vocês também estão nos assistindo pela TV Anicuns e toda a região através do canal 41.1. Também pela Gigabyte TV, canal 26.1, em Jaraguá, Ceres, Rialma, Goianésia, Carmo do Rio Verde, Uruaçu, Uruana, São Francisco. Também pelas nossas plataformas digitais, através do Expressão Política ou @expressãopolitica.oficial. Esse é o nosso perfil do Instagram. Boa noite, professor Alberto. Paulo Fernando, boa noite para você, meu amigo e minha amiga, que está sintonizado aqui na TV Capital, no programa Expressão Política. Que bom que nós estamos juntos para falar dos acontecimentos de 2024 com vocês, tá bom? Muito obrigado. Ô, compadre, ô, comadre, vem para um dedinho de prosa agora com a gente aqui, no Expressão Política, com um cafezinho bem, mas bem passado, bem gostoso mesmo, para a gente falar de assuntos bem atuais, tá bom? Vem com a gente tomar esse cafezinho e esse dedinho de prosa, vem. E vem participar com a gente, vem aí, vem dar suas opiniões, vem falar o que você... Ai, de cá, eu não sei, não. Aqui, aí, de cá, Vem, participa com a gente aqui. Vontade de viajar, tá desse jeito. Vem participar com a gente, vem fazer o programa com a gente, tá bom? Um beijo gostoso, vamos lá, Paulo, a bola tá contigo. É isso aí, gente. Olha, e você pode estar conosco. Tem um WhatsApp aí para participar conosco no 999283200. Olha só, hoje é o último programa de 2024, o penúltimo, temos quinta-feira também, né? Mas é a última semana do programa Expressão Política em 2024, claro, com muitas novidades para você no próximo ano, no ano de 2025. E os nossos convidados de hoje doutor Wellington Marinho, advogado e comentarista político. Boa noite, sempre esteve com a gente aí em 2024 e espero estar juntos aí em 2025 também, viu? Virou parceiro. Virou parceiro. Eu agradeço demais. Boa noite a vocês. 2024, o ano que nós escapamos, né? Esse ano eu vou te contar. Sabe aquela torcedor do Vila Nova, quando vai chegando assim aos 40 minutos do segundo tempo, acaba, pelo amor de Deus. Tá desse jeito. Mas graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou e nós escapamos. Mas o anozinho para entrar para a história. O professor Alberto fala do Vila Nova não, que você machuca o coração dele. Ai. Gente, está conosco também pela primeira vez aqui no programa, ele que vai estar em 2025 com um programa aí muito interessante sobre saúde, né? Saúde total. E agora também fala muito de política, esteve envolvido diretamente com a política em 2024. Ele que é gestor, professor e médico, doutor Wesley, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Fernando. Estamos aqui para que nós possamos discutir um ano tão importante, que foi o de 2024. Foi difícil, como o colega disse, mas foi um ano importante, foi um ano de eleições, né? Então, ano de eleição a gente sabe que é muito movimentado. E esse movimento nós vamos debater aqui hoje. Eu quero puxar a língua, viu? Como é que esse negócio de ser médico, gostar de política, né? E gosta, e se envolveu. Esses médicos gostam de política. Principalmente. Foi beliscado pela política, eles não Não, lá. O homem foi candidato a prefeito em Minasul em 2020. Foi. E Minasul não é brincadeira, não, meu. A política difícil, ali é bruta, difícil. Viu? Bruta. E teve envolvido diretamente com a política em Aparecida, que em 2024 fez história, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas eleições que aconteceram este ano aí. E realmente Aparecida foi algo que nenhum dos que poderia conhecer de política poderia saber de um resultado dessa virada histórica, né, que aconteceu de Leandro Vilela com o professor Alcides. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Está com a gente também, ele que é jornalista, já esteve conosco também, Leandro Arantes. Boa noite, Leandro. Boa noite, Paulo. Boa noite aos demais convidados aqui presentes e principalmente a você de casa. Satisfação estar aqui mais uma vez, Paulo. E vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse ano 2024, né? Falar sobre a política nacional, vamos falar sobre a política estadual e, claro, a questão da política aqui na cidade de Goiânia também. Eleição municipal, né? Ano de eleição municipal, né? Um ano de eleição. Pegou firme, foi nos municípios, né? Exatamente. Não só Goiânia, mas como toda a região metropolitana, né? A gente teve uma eleição muito disputada em grande parte desses municípios aqui. Vamos falar sobre isso, vamos relembrar.
É isso aí, vai participando conosco. Esse é o programa Expressão Política, que sempre, neste ano de 2024, trouxe o que está acontecendo, não só, como disse o Leandro, né, na esfera municipal, estadual e também, claro, na nacional, né? E por falar em esfera nacional, a primeira pauta para a gente colocar aqui na mesa, em janeiro de 2024, quem não se lembra, o roteiro de viagens do presidente Lula não incluía Goiás, priorizando mais o Nordeste brasileiro. Com a exclusão de Goiás, isso refletiu na relação do governo federal com os estados de oposição, e principalmente hoje, agora vendo tudo que está acontecendo, né? Principalmente com o estado de Goiás hoje. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. O presidente Lula, ele findou a eleição, né? Ele olhou o cenário, esses caras aí são tudo avião, não tem ninguém brincando de passar tempo não, né? Então eles pegaram o boletim ali da eleição e olharam, né? Fizeram um raio-x, falei, por onde é que eu fui mais bem votado? Aonde que eu vou que eu não vou ganhar vaia, né? Onde que eu vou ser aplaudido, ainda sou admirado? Então, o Lula fez essa leitura e ele topou aí fazer as primeiras viagens do governo dele, indo aí para a região, né, do Nordeste brasileiro, que sabe que é o local que ele obteve a maioria dos votos que levou ele a ser eleito, né? Eu só senti que ele não foi nos rincões do norte de Minas, que eu acho que a eleição dele foi ganha ali. A eleição dele foi ganhar naquela região dos rincões do norte de Minas com a Bahia. Aquela região ali, ele teve mais de 65%, quase 67% dos votos, né? Então foi uma região que definiu realmente a eleição, né? E ele não vai, cara, dificilmente ele já tinha premeditado no coração, dificilmente ele iria em lugares onde aos bolsões bolsonaristas, né, como Goiânia, né? Goiânia hoje é considerada no Brasil um dos bolsões de Bolsonaro, assim como também o estado de Santa Catarina também é considerado um estado que tem o bolsão ligado ao Bolsonaro, né? Eu diria até, Paulo, eu ousaria dizer que Goiás hoje está muito mais, hoje, no final de 2024, muito mais equilibrando a questão do Bolsonaro com a direita. Essas eleições mostraram muito claro que a direita cresceu muito no Brasil. Então, Goiás hoje está temperando, né, equilibrando com relação à direita e o movimento bolsonarista. O crescimento da direita no Brasil ou em Goiás? Em Goiás. Em Goiás. No Brasil e no Goiás. No Brasil e em Goiás, especificamente no Goiás. No Nordeste, então, foi assim, Norte e Nordeste foi um negócio impressionante. Não se esperava, né? Se você parar para pensar, Paulo, assim, a primeira eleição do Bolsonaro, ele não teve 18% dos votos do Nordeste. Vamos falar assim. Bolsonaro, vamos falar assim, à direita. Uhum. Essa eleição municipal agora, a prefeitura de Fortaleza, o PT ganhou do PL lá por menos de 0,5%. Uma cidade de 3 milhões de habitantes. O PL fez 2 capitais no Nordeste e teve votação expressiva nos outros estados. Na Bahia, o governador é do PT, o governador não fez 20% dos municípios. O ACM Neto, que é um político considerado e reconhecido como de direita, o ACM Neto, se somar os votos que teve nos municípios da Bahia, o ACM Neto teve, eu falo o ACM Neto como líder, não como candidato, né? Ele teve mais de 5,5 milhões de votos, enquanto o governador não teve 1,5 milhão. Então, isso é um crescimento, porque não é que a direita vai passar na frente da esquerda no Nordeste, mas se ela conseguir diminuir a diferença, porque você tem que ver que o Sudeste já bem consolidado, direita. O Sul nem se fala, Centro-Oeste nem se fala. O problema é que no Nordeste são 36 milhões de votos e a diferença estava muito grande. Mas a diferença estava muito grande. Quando você diminui essa diferença, a coisa assusta. E assim, a coisa assusta, porque bom. Se você somar, se essa tendência de votos repetir em 2026, com o que já está consolidado, nós podemos dizer que nós temos uma chance absurda de ter um presidente de direita em 2026. Agora, o Lula vai realmente no Nordeste sabendo disso, sabendo que ele precisa consolidar, manter os votos ali da esquerda. Por isso que ele tem essa prioridade, né? E ele começou o ano indo para o Nordeste sabendo, ali eu vou ser aplaudido. Ali as pessoas vão correr atrás de mim. Ali vão gritar meu nome, vão falar que eu sou um mito. Né? Eu vejo que essa é uma estratégia mesmo. Isso, não de marketing mesmo. Né? Sim, não foi uma coisa, vamos para o Nordeste. Não, aqui é uma coisa pensada. Se todo mundo parar para analisar, a eleição, as últimas eleições, elas foram muito polarizadas.
Então, ou ele vai para um estado ou para alguma região, digamos assim, onde o pessoal vai aplaudi-lo, ou ele vem para Goiás e ele corre o risco de tomar ovada aqui na rua, Leandro, sabe? Isso, não é só uma estratégia, é uma necessidade. Uma necessidade. Você lembra que o presidente Lula marcou de vir em Rio Verde, inaugurar alguma coisa no Norte? Sim, foi. Né? Ele teve duas. Não, estava marcado de vir em Rio Verde. O que aconteceu? O pessoal do agro, o pessoal de direito de Rio Verde, nos grupos de WhatsApp, eles iam fechar Rio Verde com os tratores, caminhões, fazer um buzinaço, fazer assim, não queremos você aqui. Aí a Presidência da República tem um negócio que chama GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que é o Serviço de Inteligência do Exército, somado com a ABIN, com Polícia Federal, polícias locais e tal. Eles identificaram aquilo ali, falaram, não desce o presidente aí não, é até uma situação de risco. É o famoso... Então, não só para o presidente, como pode ter uma balbúrdia ali, pode ter gente mais alterada, alguém pode levar um tiro, acontecer um negócio, aí nem pousou em Rio O que ele fez foi o famoso reforço positivo, né, que nós falamos. Quando você pega um resultado, você vai ali, é o pós-venda, né? Só que eu sou contra essa estratégia no seguinte sentido. Você pega a eleição do Bolsonaro, né, que o colega falou. Você sai de uma eleição onde você tinha uma crise enorme no país, né? Teve a questão do golpe, né, que eles falam do golpe contra a Dilma, toda aquela confusão toda. E o Haddad, mesmo com Lula preso, com impeachment da Dilma, com toda a dificuldade que o país tinha, ele tirou 38 milhões de votos, né? E o Bolsonaro ganhou, né, naquelas condições que nós sabemos, né, no segundo turno. Mas o seguinte, o que eu faria? Eu iria lá para o Nordeste, no caso do Bolsonaro. Do Lula, eu iria nesses bolsões bolsonaristas. Claro que tem um GSI que faz a pesquisa, mas tem várias formas de você visitar um local, né? Porque quem não é presente, né, não se faz necessário. Então, por exemplo, quando o político vai nesses locais, que ele não teve bons resultados, ele fortalece aquele grupo que está ali para ajudar ele. Mas aí deixa eu falar, o Lula ele é muito vaidoso. Sim, a maioria dos políticos. Vaidoso, muito vaidoso. Se desse 2, 3, 4 vaias, ele ia agredir o pessoal. Ele viu com discurso de agressividade e tal. Vocês viram a decepção que foi o Dia do Trabalho, dia 1º de maio em São Paulo? Ele ficou bravo. O Lula foi lá, levou lá, não tinha 300 pessoas. Ele ficou alterado pra caramba. Então, assim, chamou a atenção agora, da comunicação. a presidência da República é uma coisa que não tem nada a ver com esquerda, com direita. É uma instituição. É uma instituição. E essa instituição precisa de segurança. Se há alguma possibilidade de risco, eu não digo de atentado, assim, mas de risco à segurança, ainda que mínimo que eles consideram não levar. E às vezes até o presidente quer ir pirraçando e o pessoal fala, não, o senhor não vai, porque a instituição é muito séria. É porque é o seguinte, essa é uma estratégia e a estratégia acertada é não ir. Pensa comigo, ele vai nesse evento em Rio Verde, que foi citado aqui. Chega em Rio Verde, está montado todo aquele circo contra ele. E dá uma confusão e morre uma pessoa lá. Gente, acontece. Aí ele está começando a gestão dele e ele vai carregar isso aí. Então, o correto a se fazer foi o que foi feito. Estamos começando a gestão agora, nós somos rejeitados nessa região e nós somos adorados ou até tolerados nessa região. Qual você vai escolher começar a sua gestão? Sabe, é um erro, seria um erro começar onde você está correndo o risco de ser atacado. Eu falei assim, é o reforço positivo, tem que fazer o reforço positivo onde tem maior facilidade, porque foi onde ele foi eleito com maior voto, mas o que eu quis dizer aqui é que nós não podemos esquecer os outros locais, né? Como o Bolsonaro fez. O Bolsonaro foi muito pouco no Nordeste. Acho que ele tinha que ter ido mais, né? Se eu ouvir, eu vou muito no Nordeste, o pessoal de lá reclamou, ele vem muito pouco e do local. Eu sei que o Paulo quer trocar assuntos, mas só queria dar um reforço aqui, tá bom? E o Lula vai onde ele tem condição de fazer entrega. Ele tem condição de fazer entrega no Nordeste. Só que ele hoje, falando assim, 2025, acho que nem vai no Nordeste. Não? Tá, mas eu quero, antes de fechar o assunto nacional, o Marinho falou uma coisa interessante sobre a situação, né, à direita no Brasil. E ele disse muito bem que foi muito positivo para a direita em 2024. Primeiro, vocês acreditam que realmente foi positivo? Os números falam isso. Quer dizer que a direita ela tem, então, condições reais do embate em 2026 com a oposição, com o PT?
Ela está pronta para isso, com chances reais de sair vencedora do processo? A direita, eu vejo que a direita avançou bastante, só que eu ainda vejo uma direita muito desorganizada. Eu vejo desunida, né? muita briga interna, sabe? Todo mundo quer ser o melhor amigo do Bolsonaro, sabe? Todo mundo quer ser o principal. Está centralizando uma pessoa? A direita hoje seria só Bolsonaro? Ou se você é de direita e não é muito fã do Bolsonaro, aí você é comunista. Exatamente, isso. Não tem nada a ver. A gente está esquecendo de um elemento aqui, de direito que está fazendo destaque, nós temos que considerar, que é Ronaldo Caiado. Mas a nível de Brasil, Alberto. Hoje a nível a de Brasil, direita, Alberto, o Caiado já tá tendo essa... Tem essa cenário. Agora Vocês do acreditam meio, nisso? do meio do ano para cá, ele União Brasil, começou a ele se consolidar. tem interferência no União Brasil. Ele é uma pessoa que manda no União Brasil. E o União Brasil conseguiu prefeituras muito interessantes. Então, terminando o raciocínio aqui do Leandro, que eu cortei ele aqui, né? Sim, é porque o problema da direita, eu vejo, é esse. A direita tem se fortalecido, só que há muita confusão interna. Eles brigam muito por coisa muito pouca, muito pequena ali, e eu acho que isso limita bastante. Em relação ao governador, o governador ele tem exercido um papel de destaque, não só em Goiás, mas, claro, no Brasil. Só que ele tem alguns entraves ainda que ele tem que romper. Você fala do União Brasil, por exemplo. Hoje o União Brasil ele é um partido de centro-direita e ele tem um espaço no governo Lula. O próprio União Brasil está dividido. Não é unanimidade no União Brasil que o Caiado vai ser candidato, sabe? Agora, se você pegar na eleição passada, o União Brasil lançou Soraya Tronic para a disputa da presidência. Hoje eu vejo Ronaldo Caiado muito maior do que Soraya Tronic. Certo? Não, já era naquela época. Vocês acreditam O que governador Caiado ficou muito irritado com a escolha dela. Aquilo ali é que botou para não ganhar, porque a Soraya Tronic nada é uma estratégia. É só o cabelo, a cor do cabelo. Se você olhar, é uma estratégia para acontecer o que aconteceu agora. O União Brasil, tendo um candidato, ele não precisaria se apoiar nem a esquerda nem a direita, não caminhar nem com Lula nem com Bolsonaro, e quem ganhasse a eleição ele estaria junto. Foi o que aconteceu. Agora, eu acho que nessa eleição municipal de 2024, acho que o partido da direita, eu não posso dizer se é direita, eu fico sem saber quem quer ser de direita, ser de esquerda. Eu também tenho essa dúvida. Eu tenho dúvida, né? É o PSD de Kassab. Foi o maior vitorioso. Isso que eu ia falar. Esse foi o maior vitorioso. Esse cara classificou para 2024, para 2026. O PSD fez o maior número de prefeitos no Brasil. Então, mas não tem nome para Mas lançar? aí, mas aí, Paulo, e o PSD hoje, ele é o quê? É o centro? Ou vai para a direita ou o centro vai para a esquerda? Eu ia falar, Paulo. E aí? O PSD, ai governo, sou a favor. Eu quero estar no poder. Ai governo, sou a favor. Hoje a posição esse é o PSD. Agora, é pragmático nesse sentido. Hoje a posição do PSD é uma posição muito tranquila, né? Até que eu assisti a última entrevista. Mas não tem candidato para... Não tem um nome, não tem um nome para... Hoje o PSD é o partido da vice. Hoje o PSD manda no estado de São Paulo, né? Hoje o Tarcísio pede benção lá para o Kassab, um dos principais articuladores lá hoje, dentro com os prefeitos. É um secretário do Kassab de 30 anos, né? Um japonesinho lá, me foge o nome dele. Então hoje o PSD tem essa facilidade e está no governo Lula. Tanto é que a orientação do Kassab para o Tarcísio foi, espera, não é sua vez, candidato à reeleição e vamos futuramente pensar em 2030. Essa foi a orientação do Kassab. Então o Kassab hoje, e hoje dentro dessa vertente, a gente acha que o PSD hoje é um partido de centro. É mais centro do que direita. Dentro dessa ideia do crescimento eleitoral do PSD de 2024, mostra o que para mim? Mostra que o bolsonarista está enfraquecendo e a direita está crescendo. Para mim é muito clássico isso. O PL não cresceu como esperavam que iria crescer. Mais uma vez, volta a cresceu, questão. Mas o que é de direita? É o PL e Bolsonaro, hoje, né? Hoje o Bolsonaro representa uma... Me permite só fazer um arranjo aqui. É apenas hipotético. Hoje nós discutimos muito Bolsonaro e Lula, certo? Se por algum motivo, por alguma situação que não é uma gracinha isso, se por algum motivo Lula não estiver nas eleições de 2026. E se porventura... Calma. Se Lula não estiver nas eleições de 2026... Bolsonaro... Calma. E se Bolsonaro não estiver... Eu pergunto para vocês, qual é o nome do PT e da esquerda para ser candidato a presidente do Brasil? Não tem. Da direita, você tem Ronaldo Caiado,
Tarcísio, Ratinho Zema. Júnior, o próprio Zema. Rapaz, é por isso que eu estou falando. A direita, ou a centro-direita, para alguns setores da imprensa só existe direita radical, né, ultraradical. Não, ou a centro-direita ou a direita, ela tem aí mais de uma meia dúzia de nomes que com possibilidade real de unir a nação em torno de um nome. Sem Lula, PT com PSB, com PSOL, com Partido da Causa Operária, eles não têm um nome, não tem. E eu não estou falando isso com raiva, nem com alegria, não se trata disso. Eu estou falando eu estou perguntando quem fato, né? Se o Lula não ia falar assim, Concordo quem é o nome? plenamente. Haddad? O nome Pode até trabalhador já é o tentar Haddad. sair. O primeiro Haddad nome que se tem- vai é o Haddad. Mas não vai sair nem na Já tem largada. confusão. Tem o Haddad, O Haddad sem o Lula, como foi o Lula preso, falou o Haddad vai ser meus Eu olhos, minha diria que boca. seria por exclusão, por falta mesmo. Não Eu é por diria que nada teria não, gente, três mas nomes. vamos relembrar lá atrás, onde o presidente Lula fez Dilma Rousseff, E esse programa é retrospectivo. né? Fez Dilma Rousseff. Mas a situação econômica era completamente outra, né? Quem Ela era tava Dilma surfando, Rousseff né? na fila do pão? Mas Então, o assim, PT se tornou o PT presidente do mas Brasil. o PT, ele tinha entrega, estava fazendo muita entrega no Brasil. Porque ele pegou um governo do Fernando Henrique, que pôs o país no trilho, né? Uma economia equilibrada, era outros tempos. Era outra Era situação, outra outra história. conjuntura. Olha, só para você ter uma ideia, elegeu Dilma Rousseff, nós não tinha nem rede social. Falta vocês falarem aqui, não tinha Ele não tinha. Bolsonaro. Você não tinha Instagram. Você não tinha Instagram, cara. Nós não tínhamos Você no direita. Instagram não tinha A gente rede achava social. que o PSDB era direita. Era direita, Na exatamente. verdade, era uma esquerda rosa com uma esquerda vermelha. Nossa direita era o PSDB. Então, Era o PSDB. Olha só a situação. Então, Ok, vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa pauta estadual em 2024, sem sombra de dúvida. Eu vou falar da estadual, mas automaticamente, a gente, para não votar até mesmo no assunto Ronaldo Caiado, eu vou falar também da municipal em Goiânia, que se tornou uma disputa mais estadual do que a municipal, a prefeitura de Goiânia. Virou né? nacional, né? Virou até disputa nacional, a verdade é essa. Agora, nos primeiros meses ali, janeiro e fevereiro, vocês falaram muito do nome de Bruno Peixoto para ser a base caiadista. Depois se saiu Bruno Peixoto, entrou-se Jean Darro. Teve um outro nome, né? Não, foi o Jean Darro. Foi o Jean Darro, não é isso? Jean Darro. Bem, E por fim, veio Sandro Mabel, que a gente viu que deu certo. Mas por que vocês acreditam que Bruno Peixoto, de repente, com toda aquela empolgação, o nome já quase, entre aspas, consolidado, se de repente se desfez da noite para o dia? vamos lá? É. Eu acho que a Da questão hora, que que pegou mais aí, nesse processo da escolha, dessas mudanças, saiu de Bruno, depois veio para o Jean Darro e depois de Sandro Mabel, foi uma pesquisa Quali. O Palácio tinha uma pesquisa. O governador fala muito, 3, né? Ele falou que tem 3 Quali que pesquisas. Goiânia precisava de um gestor. Muito mais que política, Goiânia precisava de um gestor. Em função da crise que Goiânia estava vivenciando e vem vivenciando até os dias atuais, eles tinham uma pesquisa Quali que mostrava o perfil é de gestor. Nós temos que encontrar um gestor. E o Bruno não tem essa característica de gestor, ele é um político, sabe trabalhar muito bem nos bastidores, certo? E eu acho até que o Bruno forçou a barra. Eu acho que ele forçou bem a barra, pôs os deputados para bater na porta, empurrar o Amara, empurrar a empregada doméstica, empurrar todo mundo para ver se conseguia decolar. Mas ele não encaixava, ele passou perto, mas ele não enquadrava naquele perfil que eles tinham da Quali, que o Palácio tinha da Quali, dizia, nós precisamos do gestor. E aí a primeira figura que veio na cabeça deles foi o Jean Darro. Né? Aí é que eu acho... Aí o Jean Darro veio com essa figura de gestão. Aí né? foi um erro assim, você cava um buraco muito maior para tampar um buraco menor, porque o Bruno Peixoto é um grande político, é um cara novo, bonito, bem afeiçoado, fala bem e tal, e tem ligação com Goiânia. O Bruno Peixoto foi meu aluno na Universo há 20 anos atrás, né, já era um líder estudantil. Ele formou já? Sim, é formado em Direito e eu acho que em Administração também. E era um líder estudantil, promovia reunião com os alunos, antes dele ser vereador aqui em Goiânia, e já era um líder. E ele foi muito bem votado. Movimentava a Universidade Salgado de Oliveira ali. Bem então, mas ele tem uma ligação grande com Goiânia. Agora, o Jean Darro, qual a relação do Jean Darro com Goiânia? Não sei, algumas empresas dele estão instaladas aqui, politicamente falando. Com Trindade, tudo bem. E vamos respeitar, uma senhora cidade Trindade, e ele é um senhor empresário, né? Foi bom gestor. Não sabe o que ele faz com dinheiro, é milionário. Perfil, né? Mas eu estou falando, qual a ligação política
do Jandarroa aqui com Goiânia. Então você vê que eles tentaram, colocaram o nome e tal, não emplacou. E não foi culpa do Bruno, não foi culpa. É que não emplaca, gente. É aquilo que, lembra que eu falava aqui? Vai na feira. Vai assistir um jogo lá no Oba, ou então lá no estado do Goiás, lá, ou então no Antônio Scioli, frequente uma feira, conversa com as pessoas nos restaurantes. Você aprendeu a gostar de pastel, né? Nossa, e o biscoito frito com caldo de cana, aquilo é o céu na terra. Mas vai lá aí você falava Jandarroa, ninguém sabe quem que é Jandarroa. Não sabia. E o Bruno, ele usou agora, estratégia. E Sandro Mabel, tem ligação com Goiânia? Tem, já foi candidato a prefeito aqui antes, é um cara que estava sempre presente na FIEG e tal. Então, assim... Mas antes, foi uma boa escolha. Antes da escolha de Sandro Mabel, Bruno Peixoto de Jandarroa, mas Bruno Peixoto, na minha opinião, mas estava assim, quilômetros de distância. Às vezes faltava um pouquinho mais para viabilizar o nome dele, faltava uma questão do marketing político mais apropriado e tal. Mas tudo bem, cada pessoa tem a sua hora. Talvez a hora do Bruno não era essa. Mas a escolha do Jandarroa foi um negócio assim que eu falava, cara, não vai dar certo. Não vai. E o Bruno... Tem jeito de que está errado, cara que vai estar errado, imagem que vai estar errado, roupa que vai estar errado, não tem como dar certo. Eu concordo plenamente. O Bruno, ele usou uma estratégia muito interessante. A gente que está nos bastidores, aí, nos meios, a gente sempre... O Bruno, no final de 2023, ele chamou todo mundo e falou, ó, sou o candidato a deputado federal. Só que lá ele já sabia que ele queria a prefeitura. Falou, sou candidato a deputado federal. Jogar para cima para ver o que cai. Começou a fazer várias visitas, não parou, fez dezembro, não sei se vocês se recordam, dezembro ele rodou muitos municípios, né? Muito município em volta, e a gente sabe, a capital tem ligação com todos os municípios. Quem é que não tem no interior um parente na capital? Claro. Isso é fato. E aí, quando chega janeiro, não sei se vocês lembram disso, ele não viajou no Natal e nem no Ano Novo. Não sei se vocês lembram disso. Você vê as postagens dele acompanhando. Ele passou o Natal na fazenda, voltou. No começo, na primeira semana, ele começa a dar algumas entrevistas e dar sinais que é pré-candidato. Ele começa, como você disse... Com certeza também ele devia ter algumas pesquisas. Eu sou da cidade, eu nasci aqui, sou economista, que já existiam as pesquisas que precisam do gestor, e eu acho, não tenho certeza. O Bruno é um excelente gestor, tem boa formação, tem vivência política e gere um orçamento razoável que é na Assembleia. Ele fez tudo isso e despontou nas pesquisas. Ele saiu com 8%, 9%. O Mabel saiu com 6%. Eu acho que o Bruno ele entendeu que tinha uma vagância de poder. Existia a possibilidade de vagância de poder. Pô, não tem. O governo está procurando alguém, não encontrou alguém ainda. Tem uma vagância aqui. Vou forçar a barra, vou ver se eu entro nessa gente, nesse espaço aí. Política não é só o governador que manda fazer e ver, não. Política, as pessoas estão na política, não, pesquisa. Pesquisa todo mundo. Aí só fechando o raciocínio, ele pegou, fez toda essa estratégia, deu certo, começou bem nas pesquisas, foi para entrevista, foi para imprensa, falou, e o governador ainda procurando um gestor. Mas gestão, para ser prefeito, executivo, o cara tem que ser bom politicamente e bom gestor, não tem conversa. Ah, eu sou muito bom gestor e razoável na política. Vai dar errado, a história mostra isso para nós. O cara tem que ser bom em tudo, tem que ser bom em tudo. E o Bruno, ele se sentiu nesse patamar. Forçou um pouco, só que o Bruno tem um detalhe. Como ele é muito bom, como o senhor disse, na política, é óbvio que se você entrega uma prefeitura do tamanho de Goiânia para um cidadão igual o Bruno, ele ia ter vida própria. Fugiria um pouco dos outros políticos, fugiria um pouco do domínio. E isso acho que foi notado bastante. E aí foi a hora que o Caiado, operado lá em São Paulo, chamou ele lá em São Paulo, não sei se vocês lembram, falou, ó, fica quietinho que eu quero você para me ajudar. Lá na Assembleia. Chamou ele em São Paulo, o Caiado tinha acabado de uma cirurgia, o Bruno pegou o avião aqui, foi às pressas para São Paulo, o Caiado falou, ó, baixa a bola, vai lá na Assembleia e fala que você é deputado federal e vai me ajudar para presidente. Acabou a história. Eu vou falar uma coisa para você, acho que o Paulo está doido para fazer um intervalo, mas antes disso, o que eu vejo dessa movimentação política para prefeito em Goiânia,
novamente, o governador Ronaldo Caiado dando uma demonstração de maturidade e pragmatismo político. Muito. Quando ele vai escolher o seu vice, ele sai do palácio, vai até a sede do MDB e pede Daniel Vilela para ser o seu vice, mostrou maturidade e pragmatismo político. Quando ele resolve chamar Sandro Mabel, que sabemos que foi uma pessoa que brigou muito com ele durante o período da Covid, e fala para o Sandro, você vai ser o nosso candidato a prefeito, ele está dizendo o seguinte, eu sou pragmático. E Sou extremamente prático. E estratégico. E tem maturidade política. Isso é muito positivo. E o resultado está aí. Está aí o resultado. Isso é que gera resultado positivo. Vamos lá. E para terminar, antes de ir para o intervalo, para a gente fechar essa questão da política 2024 em Goiânia, eu quero falar muito de Aparecida também, mas em Goiânia, vamos falar das eleições, Leandro. Eu acredito que muitas pesquisas, aliás, a grande maioria, eu acho que não acertaram o resultado, né? Que principalmente no quesito do Fred Rodrigues de estar em primeiro lugar no primeiro turno, né? As pesquisas não apontaram isso. Qual a avaliação que você faz desse crescimento? E o Fred Rodrigues por si só, esse é o resultado mesmo da direita no estado, em Goiânia, em Goiás? Foi a questão mesmo bolsonarista que fez com que Fred Rodrigues fosse no primeiro turno em primeiro lugar? Eu vejo o Fred como um reflexo do Bolsonaro em Goiás. Porque, primeiro, as pesquisas iniciais ali, o Fred não era candidato. O candidato do PL, até então, era Gustavo Gaia. Nós que participamos dos bastidores, a gente sabia que Gustavo Gaia não sairia candidato. Essa informação circulava no meio já há muito tempo. Desde a pré-campanha, a gente sabia que Gaia não seria candidato. Beleza, mas ele lançou sua pré-candidatura, ele começou a fazer sua pré-campanha e começou a trabalhar tentando impulsionar o PL nessa eleição municipal. As pesquisas, quando o Fred entra, ninguém acreditava que ele poderia sair com um número expressivo desse que ele conseguiu no primeiro turno, Paulo. Certo? Nem mesmo as pesquisas conseguiram mensurar isso. Mas não conseguiu porque as pesquisas erraram. Eu não vejo como um erro das pesquisas. Eu vejo que as pessoas decidiram pelo nome do Fred realmente na reta final. Tá? Foi o que aconteceu com o Wilder para o Senado? Foi parecido com o que também aconteceu com o Wilder. 15 dias antes do primeiro turno, 15 ou 20 dias, o Bolsonaro veio aqui. O Fred explodiu em uma semana 9 pontos. Exatamente. 9 pontos. Então vocês acham que os votos do Fred são os votos de Bolsonaro? Sim. O que aconteceu? Das pessoas que simpatizam com a ideia Bolsonaro e tudo mais. Até porque, com todo respeito, ninguém acreditava no Sandro Mabel até 15 dias antes do primeiro turno. A conversa nos bastidores, gente, o Sandro Mabel não decola. A história era Adriana e Vanderlan, todo mundo falava isso. Eu vim aqui Sandro Mabel e Adriana. Do lado do Alberto, falou assim, ó, Ele era a quarta Adriana opção. não vai para o segundo. Ele era a quarta opção. Adriana não vai para o segundo turno. Falei, vocês ficam de olho no Fred, está crescendo. Tinha um colega nosso aqui, que eu quero ele bem demais, tudo, quase deu uma bengalada na minha cabeça. Mas eu falei assim, Adriana não vai para o segundo turno. Você falou, não vai. Você acredita que o bolsonarista só pensa em política 3 dias antes da eleição? Não é isso. Eu estou falando assim, até então ninguém acreditava no Sandro Mabel. Aí, com essa coisa do Fred crescer... Professor, mas tudo bem. Mesmo as quais eu estou falando assim, até 15 Mabel. dias antes. E um fator o que aconteceu? O Caiado foi para a rua de uma forma que ele nunca foi nem para ele, para a campanha dele. Isso é verdade. Isso é verdade. Você ia na feira da Vila Nova no domingo, o Caiado estava lá na feira da Vila Nova. O Caiado fez mais campanha para o Santo que o próprio Santo mesmo, se brincar. Com todo respeito, não é que o Sandro não fez. O Caiado foi para a rua, mas foi com vontade mesmo. E aí ele disparou o Sandro, todo mundo falava que não ia chegar, e aí aconteceu, do Fred ficar em primeiro, o Sandro em segundo, a Adriana nem entrou no segundo turno e os outros candidatos desidrataram, vamos falar assim. Mas a gente tem que ver isso. O Caiado, aqui dentro de Goiânia, eu tenho 54 anos, eu não lembro... E se ele já fez, eu não estou falando isso como crítico, eu não lembro de ir numa feira no domingo e encontrar Ronaldo Caiado lá. E mesmo candidato a governador. Não. Foi em Aparecida Goiânia também. e Aparecida. Goiânia e Aparecida. Mas Foi mais. Você acredita... nós falamos isso no início do programa. Foi uma disputa... A municipal virou uma disputa nacional, né? Sim, virou entre a uma figura... disputa nacional. Por quê? E foi um erro de estratégia, que foi a questão do quê? Do Bolsonaro comprar a briga aqui no estado. Ele sabe que é um estado que ele é muito forte e ele comprou a briga, né, tomou as dores e veio para cá. Muita gente até questiona por que ele não foi para Fortaleza.
né, Eu acho que se ele tivesse maior, ido 2 vezes em Fortaleza, próximo da tinha eleição, virado. gente, meio ponto. Uma Meio cidade ponto. de 3 milhões de habitantes. Se o Bolsonaro tivesse ido 2 visitas em Fortaleza, um pouquinho mais de todo empenho, mundo porque 8 mil. Todo mundo muito questionando pouco. ele de ter abraçado. Questão geográfica, são vários os fatores, mas enfim, virou uma briga nacional e que realmente o Caiado teve toda essa desenvoltura. Tem que tirar o chapéu pro homem mesmo, o homem foi muito bom. Você falando em questão de pesquisa, eu discordo de vocês da questão de que o Mabel não ia. Estava programada, cresceu do mesmo tanto, chegou com um tanto que foi planejado. Ele era para chegar com aquele tanto de voto planejado. Isso lá internamente, tinha as pesquisas, tinha as progressões, bateu. O que não bateu foi a questão do Fred, que eu acredito foi por questão do Bolsonaro, e concordo com você, né, porque é o seguinte, o eleitor, essas pesquisas qualitativas mostram desde que o mundo é mundo, que começou a fazer pesquisa qualitativa. O eleitor brasileiro escolhe o candidato nos 15 últimos dias. E o bolsonarismo, eles têm, isso tem que tirar o chapéu para eles têm essa pujança, eles têm esse fator que é mobilização nos últimos dias. Michele. Eles têm... A vida dela, 3, 4 dias aqui, com as mulheres, com um grupo religioso aqui, mobilização. é que levou ele para o segundo turno. E em relação A eleição verdade era é no essa. domingo, na segunda-feira ela Em esteve relação aqui. às pesquisas. Ela fez a Eu fui diferença. lá para presenciar, para ver. Bolsonaro veio 3, 4 vezes no lixinho. Em relação às pesquisas, eu vou falar- ela fez foi- um rebuliço no meio, no segmento, principalmente evangélico, o que tirou o voto do Vanderlan na última semana, assim, uma loucura, e migrou para o Fred. Agora, o pessoal do Fred, a campanha do Fred, tudo que eles não queriam na vida é que o Mabel fosse para o segundo turno. E aí, eles né, queriam queriam que tudo Adriana. fosse Adriana. Porque eles sabiam que claro. o PT vota no Mabel, pesquisa- vota no João, vota em mim, mas não vota em candidato ao eu cheguei Bolsonaro. a analisar e algumas eles sabiam desse risco. Como assim, eu cheguei, por estar ali no meio, a gente chegou Eu tenho que ir pro intervalo. Pode terminar? Vamos intervalo. Né? A pesquisa, tinha as pesquisas internas que mostravam que o Santos estava tomando voto dos bolsonaristas. Então foi uma estratégia antiga, que é o tal do voto útil, gente. Então, quando lançou aquela pesquisa com 37, ele não estava com aquilo lá. Ele estava com em torno de 19 pontos. O que ele fez? Ele viu que estava perdendo eleitor. Por quê? Não, quem é Fred? Não conheço, nunca ouvi falar. Não vai ganhar. Então, a chance da Adriana ir para o segundo, porque era certo, que isso sim, era certo que a Adriana ia para o segundo turno, ou com o Mabel, ou com o próprio Vanderlan. Vanderlan. Isso era fato, as pesquisas também mostravam isso. O que aconteceu? Eles usaram uma estratégia antiga. Foi lá e falou, não, ó, a gente tem condição, olha essa pesquisa aqui. Mostrou, mobilizou, deu certo. Gente, vou para um rápido intervalo, já eu volto para falar da virada histórica que aconteceu em 2024, né, em Aparecida de Goiânia, e também saber se Vilmar Mariano tomou a decisão correta. Será que tomou mesmo? A gente volta já. Agrobom, Armazém Gerais, o parceiro do agronegócio, a força da economia brasileira. Confie seu produto em quem valoriza a produção. Estrutura para padronizar, armazenar e zelar pela sua produção. Nosso contato: agrobom.com. Proprietário: Daniel Vieira. Empresário que está buscando parceiro para os bons negócios. A Transtavares te leva a resultados positivos. Venha fazer a sua cotação conosco. Ganhe com a nossa confiança, rapidez, segurança e transparência. Seja gentil com você. Transtavares. Transporte de cargas que move o seu negócio. TV Capital está com grandes novidades para você e sua família. Agora você pode conferir toda a programação em nosso site redecapitaltv.com.br, podendo acompanhar ao vivo nossos programas, acessando notícias inéditas do estado de Goiás e de todo o Brasil. Então acessa aí redecapitaltv.com.br.
Ok, de volta aqui com o programa Expressão Política, já agora nos minutos finais, nesse que vai ser a última semana em 2024, por isso estamos fazendo aqui uma retrospectiva e destacando os melhores, os destaques que aconteceram aí na política em 2024, né? Tá comigo? Sempre comigo, professor Alberto. Tá comigo também hoje o Eliton Marinho. E também doutor Wesley e Leandro Arantes, jornalista. Tá todos aqui falando um pouquinho sobre essa questão da política, né? Deixa eu pedir o pessoal do Carité, corrija aí o doutor Wesley, tá? Tá só médico, põe médico / político. É verdade, viu? O homem sabe de política. O homem gosta de falar, acho que ele fala mais de política que de medicina, viu? Falando... Não, mas nós vamos falar muito de saúde, né? No programa. Deixando aí para os nossos telespectadores. Logo, logo teremos novidade aí. Este ano que Saúde vem... total na capital. Exatamente. Gente, olha, vamos falar um pouquinho sobre Aparecida, falamos da esfera nacional, vamos para Goiânia e agora vamos para Aparecida, né? Que foi, acredito, de Goiânia. Se eu não me engano, a maior, assim, vai estar na história a virada que aconteceu. Porque se você falasse de política, no mês de julho, era professor Alcides, primeiro turno e... fecha a conta, né? O que aconteceu, na verdade, com essa virada que eu acredito histórica na história de Aparecida de Goiânia, né? Eu vejo que foi mais uma vez o fenômeno Ronaldo Caiado. Também, né? Ele foi uma das cidades que ele se empenhou bastante, né? E junto com isso tem o sobrenome do candidato, né? Leandro Vilela. Outro fator. Isso pesou demais na eleição. Certo? Porque Maguito Vilela fez uma Aparecida de Goiânia que ficou para a história, não tem como, é inegável isso. Então eu acredito que o sobrenome Vilela pesou muito. Tanto é que o candidato ele quase não usava o primeiro nome dele, né? O destaque era para o sobrenome. O ex-prefeito de Aparecida também, que estava na campanha do Outro Vilela, fator. né? Que é uma pessoa muito querida, tudo mais, né? Que também trabalhou de noite para que isso acontecesse. Trabalhou muito. Gustavo trabalhou muito. Exatamente. Desde o caiu início. para dentro com todas as forças. O Gustavo Mendanha trabalhou como se fosse para ele. Né? Junto com isso... Junto com isso, teve a questão do problema com o Vilmar, né? Aquele desentendimento com o Vilmar vai para a União Brasil, não sai candidato, o Vilmar declara apoio ao candidato do PL, ao professor Alcides. Isso, eu vejo que isso veio causando um desgaste para a candidatura do professor Alcides também. E agora, também é inegável o seguinte... quando se começa uma campanha, ela nem sempre vai terminar da mesma forma que começou, ou quase nunca termina. O professor Alcides teve muitos erros estratégicos durante esse percurso. Ele, lá na metade da eleição, ele achava que ele já estava eleito, que ele ia ganhar em primeiro turno. Ele parou de atender a imprensa, não falava mais com a imprensa. Foi um fator Não foi em debate, Ele não foi em debate. né? No primeiro turno foi... Leandro Vilela fala bem, discursa bem. Ó, de aniversário de 6 meses de cachorrinho de estimação a enterro da mulher mais antiga de Aparecida, ele estava presente, sempre falando, nunca negou estar com a imprensa, foi em tudo quanto é reunião, e o professor Alcides achou que era só a campanha da televisão que ia ganhar para ele. Não falava nada, até na campanha de televisão ele não falava nada, era só a imagem dele. Né? Quando ele foi abrir a boca, que ele resolveu acordar para o segundo turno e falar, aí acabou. Aí foi pior ainda. Verdade, aí acabou de piorar ainda. Esse, na verdade, né, isso até pesquisas também lá dentro, né, internas, foi o principal fator. Né? Foi o principal fator, indiscutivelmente. Então, hoje, nós que acompanhamos política, nós sabemos a importância da TV. Mídias sociais. São Paulo teve a mesma coisa. Nós pegamos o Pablo Marçal juntava todos, olha só esse dado, todos os prefeitos candidatos de São Paulo não tinham o engajamento que ele tinha nas redes sociais. Mas, quando o Nunes vai para a TV, monta um programa bem montado, bem estruturado, você vê ele começar a melhorar nas pesquisas. Né? Então, TV ainda é importante. Né? A gente não TV pode... e rádio ainda... Político não pode ir contra a imprensa. Político que vai contra a imprensa, ele corre o sério risco de levar... Ele não foi nem contra, ele simplesmente Ele se isolou. E foi uma estratégia... Foi uma estratégia política de marqueteiros. Sim, porque pelo seguinte também... porque já estava ganho. É preciso medo de entender falar o seguinte... coisa que não deveria. Aí depois recursos dos candidatos a vereadores. Na verdade, o professor ele não tem uma desenvoltura exatamente muito boa.
dicção, a própria dicção, tudo isso é avaliado quando o marqueteiro vai trabalhar. Eu percebi isso. Então, assim, a campanha vinha muito bem. Um erro, campanha, eu já fui candidato a prefeito, candidato a deputado, já coordenei, só não coordenei campanha de senador. De resto, eu já participei da coordenação de tudo. É quem erra menos. E como o Leandro disse, ele teve alguns erros que foi lá do meio para o final. No início, qual foi o principal erro? Ter tirado o Vitorino. Vitorino hoje está entre o top 5 dos melhores marqueteiros políticos do Brasil. Né? Então, hoje ele está bem, é professor. Então, ele tirou o Vitorino. Ah, foi por questão... Então, tirou por brigas internas. Foi um erro, porque o Vitorino é um cara bom, começou nas redes sociais, mas ele é um cara muito bom de TV hoje. Sim. Ele evoluiu bastante, então isso ajudaria. O professor, aquelas imagens, isso teve um peso, a gente quando nota lá na ponta. Quando o cidadão comum começa a questionar, eu sempre falo isso em coordenação de campanha, quando o cidadão comum começa a questionar algum fato, você pode ter certeza que esse fato é relevante. Aquela história da cadeirinha lá sentada e eles falando, o candidato não veio, candidato isso, candidato aquilo pesou. Lá na ponta. Um dia eu passando na rua, eu vi uma senhora vendedora de uma loja, de uma avenida grande, lá na Liberdade, avenida grande lá de Aparecida, ela falando, mas por que o professor não vai nos debates? Está escondendo o quê? Está escondendo o quê? Não quer, pegou, e aí foi a derrocada. Mas, doutor, eu vou arriscar falar um negócio aqui, com todo respeito. Não é desrespeito ao professor Alcides, a sua história, o seu trabalho, a sua vida em Aparecida, um empresário da educação, tal. Não é isso. Mas, politicamente falando, em questão de debate, de presença, de tino, do feeling, do time de falar... Se não tivesse Leandro Vilela, o professor Alcides perdia para o Panda. Porque o Panda, ele senta aqui, ele é tão desenvolto, ele é tão... Não, eu não estou falando, da capacidade do professor Alcides como político. Eu estou falando, se você for analisar a política, sobre essa questão, sentar, olhar no olho, discutir. Era igual a uma coisa que a gente não está discutindo aqui, não faz parte desse ano, mas... Cara, ganhar um debate do Marconi é a coisa mais difícil do mundo. O Marconi, parece que ele pensa a 900 km por hora. Mas porque o candidato falava um negócio lá, o Marconi, a gente via isso. E isso é um negócio que faz um diferencial. E o professor Alcides, ele tem essa deficiência, ou ele não tem essa... não vou falar deficiência para não falar que está falando mal. Ele não alcançou o nível de um Leandro Vilela, de um Panda, nessa questão de sentar, debater. Eu acho que talvez foi por isso que ele não quis ir. O Leandro pode concordar comigo, que é o seguinte, em campanha, você tem um instrumento que ajuda muito os caras, que é a media training. Bastante. Funciona demais. O Marconi treinava media training incansável. Mas aí acho que o marqueteiro chegou para ele e falou, vamos começar a fazer... Não precisa disso não. Vamos mexer com isso não. Gastar tempo para fazer media training é importantíssimo. Importantíssimo para um político que tem a dificuldade que o Alcides tem. Traduz para o nosso povão o que é media training. Eu falo. Vamos lá. O Leandro vai falar o que é media training. O que é isso? A senhora, dona Aurora, que está vendo na televisão agora, o que é media training? Não, primeiro, eu trabalho com assessoria de comunicação também, no ramo político já tem um certo tempo. E uma das coisas que eu falo pro meu assessorado sempre é o seguinte, muitas vezes, ou a maioria das vezes, a forma de se falar é até mais importante do que o que se fala. Muitas vezes mais importante. Então, o media training, ele faz isso. Ele te dá a receita, te ensina a forma correta de você falar. O caminho das pedras. Certo? Tanto você falar como entrevista, quanto você falar aqui para a câmera, como eu estou falando com vocês aqui agora. É diferente. Certo? Quando eu viro e converso com o Paulo, eu estou conversando com uma pessoa. Quando eu viro para falar com vocês, eu estou falando para uma câmera. É um posicionamento. É diferente a forma de relacionar com a câmera ou com o público. Então, o media training, de forma rasa, ele vai te ensinar, ele vai te dar as instruções de como se expressar, de como passar a sua ideia de forma clara, de forma concisa. Ele vai trabalhar, geralmente se trabalha aliado com uma fono. Para os meios de comunicação de massa, né? Rádio, televisão, né? Geralmente se trabalha também com uma fono para melhorar a sua dicção. Então, é um conjunto de exercícios que se faz para você conseguir, para quando o político vai falar para você, ele vai treinado para falar o que, para que a mensagem que ele quer falar realmente chegue. Agora e esse é um problema que a gente vê. Só falando na questão do Leandro, né? E foi um erro
crasso do professor não ter ido. O debate, o Leandro não foi bem. O professor não foi um pouco melhor que a gente esperava, mas não foi bem, E, assim, Leandro. eu Aquela fui- cena dos dois, aquilo ali virou, só porque não é a nível de Estado, né? Mas aquilo ali ia virar nível- uma meme. Um falava, não, é isso. Aí o outro, é isso. Aí eles caminhando, porque ela era em pé, aquilo ali foi triste. Olha, Os dois não a nível- conseguiram a nível- desenvoltura no A nível debate. de estratégica, eu fui consultado, eu falei o seguinte para o pessoal. O professor Alcide está vivendo uma crise da reputação. Sim. O que é a crise da reputação? A crise da reputação é quando eu deixo o Elton Marinho falar a minha história de vida e eu nunca falei aquilo. Ele deixou falar em coisas dele e ele mesmo nunca foi se pronunciar. Certo? Ele deveria ter ido falado. Sim, eu tenho uma opção sexual. Qual que é o problema? Vocês vão votar em quem? É a opção sexual? Eu tenho a minha opção sexual. Mas hoje, devido ao problema que está passando aí, ele teve que se manifestar. assumiu o ponto, É, né? porque Ele foi tardiamente. atrás. Quando- Ele não, foi, porque é o seguinte, claramente Deixa eu explicar. falou. Quando você tem uma crise de reputação, a primeira coisa para espantar a crise de reputação é transparência, é a verdade. Se você não alinhar com a verdade, com a transparência... Por exemplo, ele teve um problema sério de ter atacado aquela mulher lá, não teve? Aquela mulher, ele tinha que chegar e falar assim, olha, eu tive um problema mesmo. Perdi a cabeça. Perdi a no dia. cabeça. No final ele foi fazer. Ele teve um problema lá na educação, com o professor de educação lá, que foi... Ele tinha que chegar e falar abertamente, tive mesmo me afastar e vou responder pelos processos. Você vence crise da reputação não deixando as pessoas contar a sua história. Tanto mas é- você que tem que contar a sua Tanto é que história ele fez sobre isso aquilo. tanto No é que ele final fez isso já no era... segundo turno, só que já era tarde. Já era tarde, já não tinha mais para fazer. Exatamente. Não, mas pode ter a mídia treino do mundo que for. O dia que eu for candidato, o sujeito chegar na televisão, enfiar o dedo na minha cara e me chamar de careca, ele vai ganhar uma mãozão no pé do ouvido tão grande. Cadeirada, a moda é cadeirada. A moda vai Ei, nós estamos chegando. Não vai prestar, não. A moda é cadeirada. Chegando no final do programa. Respeita, eu sou portador de deficiência capilar. Chama de careca pra você ver. Tá certo. Onde é tá que você certo. vai parar? Gente, estamos chegando no final do programa Expressão Política, né? Do último programa, na última semana aí de 2024. E eu quero agradecer a presença de todos vocês. O Wesley que veio aí pela primeira vez e faz propaganda já aí do programa novo que já estreia já nesse ano de 2025, né? Isso, nós vamos aí. O professor disse que a gente fala mais de política do que saúde. Você mas gosta, porque- você gosta. É bom, é fácil puxar essa língua, não é difícil não. Não é difícil, não. Mas a gente tem um conhecimento já, de política, há muito tempo a gente milita aí na política, a gente acredita que a política é a melhor forma de se ajudar as pessoas. Né? Isso não tem nada fora da política. O apolítico, não gosto de política, né? Vai ser governado por alguém que gosta e isso vai ter consequências sérias. Por isso que a gente sempre gosta do debate e esse programa é um meio, um veículo muito importante de debate que ajuda as pessoas a refletir sobre política. E 2025, como o Paulo falou, estaremos aí com saúde total na capital. Vamos dar um novo programa aí que vai chegar cheio de novidades, né? Que também é muito importante nós levarmos notícias. Hoje a gente tem o fenômeno das redes sociais, né? E muita coisa que não é legal, que qualquer um hoje virou doutor, né? Chega lá e fala, fulano, Hoje é Google, né? toma o Dá um remédio Google. tal, faz isso, né? E a gente Perigoso. sabe que medicina é mais do que uma ciência, é um sacerdócio e precisamos levar notícias, né, com informações de forma clara, objetiva, para o nosso telespectador. Então, saúde total 2025 Eu sei. na capital. Eu sei que você não precisa de dinheiro, não, mas se você precisar de dinheiro, você quer ganhar dinheiro? Quer ganhar Dinheiro dinheiro? sempre Quer? é bom, né? Quer? Então me ajuda a emagrecer. Vai ser um dos principais Eu conheço temas, muita gente, você vai ganhar muito dinheiro. é um dos principais temas que vamos A abordar. proposta dele é viajar e depois voltar e... Entrar no spa. Então, não perca os, Vou não marcar perca uma... os primeiros programas. Tá bom. Wellington, mais uma vez, obrigado. E você está aí sempre, teve em 2024. Eu espero você aqui para a gente falar de 2025, hein? Você tá Eu agradeço e só deixar uma mensagem bom, viu? bem rápida aqui. Nós estamos nos aproximando do Natal e o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Estamos vivendo Quando essa semana, quando você vai ler nos evangelhos, diz que quando Jesus nasceu, haviam pastores que estavam ali aos arredores de Belém, pastores, pessoas humildes, e um anjo do céu apareceu e falou o seguinte: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens que ele quer bem. A palavra paz em hebraico é shalom. Só que, infelizmente, a língua portuguesa, perto da hebraica, ela é muito pobre, porque no hebraico cada letra significa uma coisa.
A palavra Shalom significa que a plenitude da saúde, a prosperidade, a ausência de inimigos, a ausência de conflitos e uma vida tranquila venha sobre a sua vida. Isso significa a palavra Shalom. E foi isso que o anjo desejou ali, porque esse é o presente de Deus através de Jesus Cristo. Só Jesus pode te dar plenitude de vida, saúde, alegria, ausência de conflitos e fazer você viver uma vida nova. Que nesse Natal, esse Jesus que traz esse Shalom possa habitar no seu coração. Eu sou grato a Deus por ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou membro da Cota, né, um portador de deficiência capilar, está aqui, mas espero que, se Deus permitir, em 2025 nós ainda vamos poder estar alguns dias juntos. Mas um Feliz Natal para você e sua família aí na sua casa. Leandro, obrigado mais uma vez e em 2025 vamos estar juntos aí falando de política. Vamos sim, obrigado, Paulo, obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente, você de casa também, e boas festas, né? Boas festas, e o que eu posso desejar para cada um de vocês é um 2025 muito melhor do que foi 2024, é o que eu espero. Maravilha, professor Alberto. Mas nós tomamos café nesse programa esse ano aqui, viu? Muito cafezinho, muito dedo de prova, né? Até bolacha Mabel você trouxe, eu fiquei sabendo. Não fui eu não, foi o Luiz Alberto. Muito bem. Luiz Alberto, trouxe bolacha Mabel aqui. Eu trouxe pão de queijo. Trouxe pão de queijo, Foi bom demais, 2025 vai ser melhor mesmo. Obrigado por 2024, obrigado pelo seu carinho de estar com a gente em 2024, pela sua participação, pelo seu cuidado, pela sua audiência, né? Por ter nos ajudado a levar esse programa em frente. Esse programa tem um propósito, que é gerar consciência política nas pessoas, tá bom? Muito obrigado por 2024, muito obrigado por estar conosco, tá? 2025 tem muita novidade. Um beijo gostoso, boas festas nesse Natal, boas festas no Ano Novo e vamos em frente, que a bola tem muito café para tomar com vocês no ano que vem. Viu, comadre? Viu, compadre? Ano que vem se vê novamente por aí. Maravilha, professor Alberto, obrigado a todos vocês aqui. Lembrando que esse é a última semana de 2024, mas na próxima terça-feira, ainda é 31 na próxima terça-feira, né? Então não é o último programa, me perdoa, terça-feira também tem programa Expressão Política no dia 31, último dia do ano, e nós vamos falar muito ainda sobre política, sobre o que vai acontecer aí, o que pode acontecer, na verdade, em 2025. Um grande abraço, fique com Deus, Feliz Natal a todos vocês.